Você sabia que todo homem carrega dentro de si a mulher ideal? Sim, todos os homens, tendo consciência ou não, carregam dentro de si a imagem do que seria a mulher perfeita. Mas saiba que Jung fala que essa imagem que todo homem carrega dentro de si, na maioria das vezes, é supra-individual, ou seja, é coletivo. Ele chegou a observar vários homens de diferentes características que tinham, estranhamente, o mesmo ideal da mulher perfeita. E pasme, essa mulher perfeita não parece nada com a mãe. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Kevin Encinas. Adoro falar com vocês sobre espiritualidade, psicologia, um pouco de filosofia e hoje a gente vai trazer a ânima, mas trazendo para o contexto dos relacionamentos. Vamos entender quem é essa mulher interna que está aí ditando suas escolhas, com quem que você se relaciona, que tipo de mulher você gosta, que tipo de mulher você repele. Então, se você está tendo padrões aí repetitivos, escolhendo o mesmo tipo de mulher, insatisfeito no relacionamento ou querendo moldar ali sua parceira, fica aqui comigo que a gente vai entender um pouco mais a problemática da ânima para clarear suas ideias e fazer você tomar decisões conscientes daqui para frente, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito falando quem que é a ânima, as características da ânima, porque tem outros vídeos sobre isso. Mas saiba que a ânima, aquela parte interna, feminina do homem, que todo homem carrega, é aquela parte responsável pelo desejo. Aquela paixão, sabe? Aquela ideia que veio, não, eu preciso fazer aquilo, e aquele impulso é a ânima que dá aquela libido, aquela vontade de viver. Sabe, nos jogos ou nos campeonatos antigos, assim, os cavalheiros iam lá e competiam e tava a mulher ali com o paninho dela, dando um beijinho pra dar sorte. Ele olhava a mulher e falava: "Não, é por ela que eu vou morrer ou matar, eu vou lá". Então a ânima é essa representação, aquele interno que tá impulsionando o homem. Por isso Jung fala que quando o homem não tem uma ânima regulada, ele tem uma apatia pela vida, ele anda triste, ele anda sem vontade, sem desejo, não tem aquele tesão por viver. Porque a ânima é muito, muito importante no homem. Só que, quando ela não está integrada, pode ser um perigo, né? Vemos tantos perigos por figuras internas arquetípicas não integradas. E a primeira coisa que você tem que entender é que muitas vezes, quando você não integrou sua ânima, ela está aparecendo através da projeção. Também pode acontecer a possessão arquetípica da ânima, que Jung fala em outros textos, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, não vamos falar sobre isso, a gente vai se focar nos relacionamentos. Ou se vocês querem outro vídeo sobre isso, me falem. Nos relacionamentos, ela está ditando. Quando você não integra algo interno, ele é obrigado a ser projetado. Tudo que é projetado para fora é porque você não integrou. Você vê, ele te chama atenção, é como se algo brilhasse dentro. Pi, 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 pi. Essa sou eu, essa sou eu. E a ânima, nas histórias, nos contos e tudo mais, ela se apresenta com essa forma dela, a ninfa, a sereia, figuras ali que estão brilhando no cabelo. Então a beleza, a inocência, esse jeitinho ali fantasioso de ser, é uma característica marcante da ânima. Então, quando ela é projetada, figuras que têm essas características brilham aos olhos. Então, ao longo dos estudos de Jung, ele chegou à conclusão de que todo homem tinha uma ideia perfeita. Quando perguntavam para o homem, o que é uma mulher perfeita para você? Eles falavam, é uma companheira, é uma amiga leal, é alguém com bastante libido, é uma figura assim erótica. A ânima, por natureza, é erótica. Então, por que vários homens, sem querer, acabam procurando uma mãe em vez dessa figura companheira erótica? Sim, se fascinam pelo bonito, pelo visual, mas a gente vê e acaba vendo vários parceiros se envolvendo ou permanecendo num relacionamento por conta dessa segurança materna que a mulher dá. A versão da mãe também é uma versão da ânima, só que uma ânima mais infantil. Para entendermos melhor como a ânima se apresenta no mundo externo, temos que dar uma olhada como foi essa relação desse homem com a primeira figura feminina.
normalmente é a mãe. Porque apesar da Anima se apresentar de dentro pra fora, sabe, não é que você viu um ideal de mulher e falou: "Não, é isso", não. Dentro de você gritou um ideal de mulher e daí você projetou. Mas quando você cresce e tem outro ideal de mulher, tipo uma mãe, tua primeira figura feminina é a sua mãe. Ela está ali te cuidando, te acolhendo, te mantendo no ninho. Então você se acostuma muito com essa versão materna. E se você não conseguiu expressar isso dentro de você depois sozinho, você mesmo se acolhendo, Jung vai dizer que você fica a vida inteira procurando esse ninho de novo. Ele não quer uma companheira, ele quer uma fusão. Eu quero me fundir, me sentir acolhido, sentir que ali eu sou aceito, eu sou acolhido, não vai acontecer nada mal comigo. Mas Jung vai falar que isso é um estágio muito, muito infantil. Ele, no fundo, ele não quer uma parceira, ele quer voltar a esse estado infantil. In that moment, I saw I must become an alienist. My heart. Mas você precisa entender que se você não integrou sua ânima, que você mesmo não é aquela pessoa que se acolhe, que se cuida, que se nutre, você vai estar projetando isso. E aí rola uma confusão, porque internamente a ânima não tem nada a ver com a mãe. Internamente a ânima é aquela figura sedutora, erótica, amigável, companheira, tudo isso. Mas daí se a pessoa não integrou, ela tá nesse dilema ali. Poxa, o eu interno grita aquele tipo de mulher. Só que meu lado sentimental quer se sentir em casa de novo, quero me sentir infantil de novo, quero me sentir criança de novo. Daí o que acontece? O cara vai lá, né? Visualmente, essa mulher, é isso que eu quero. Olha só que linda, olha só que companheira, olha só que fofinha, olha só que vontade de cuidar dela. Porque normalmente a ânima no inconsciente é aquela figura um pouco inocente, brincalhona. Então, meninas assim, muito femininas, muito frágeis, podem despertar o fascínio desse homem. Por quê? Porque a gente olha, projeta, fica fascinado por coisas que nos faltam dentro de nós. Se a gente tivesse integrado, não causaria tanto fascínio. Não me leva a mal. Obviamente existem homens que têm a ânima integrada, gostam de meninas femininas e gostam de mulheres que, enfim, que têm esse lado materno. Mas não é uma coisa assim, uma exigência, não. Preciso me relacionar com esse tipo de mulher. Eu preciso que tenha. Se não é assim, não me nutre. Sabe? Essa pessoa que repete esses padrões, se relaciona sempre com esse tipo de pessoas. E como eu estava falando, o grande problema é que se visualmente a ânima te brilhou, não, olha só essa menina inocente, olha só essa menina brincalhona, olha só, você ficou fascinado. Mas se você não integrou sua ânima certinho, você ainda tem um complexo materno, você ainda carrega aquele peso, então aí vamos ter um choque. Porque você está se apaixonando por essas figuras que são mais tímidas, mais inocentes, mais vulneráveis. Mas também você inconscientemente espera que ela te dê aquele suporte emocional, que ela tenha aquela inteligência emocional. E daí muitos homens se frustram. Porque talvez aquela menina não tenha aquela inteligência emocional que você deseja. Talvez ela vai te dar um problemão aí porque ela ainda tá se desenvolvendo. Eu não tô falando independente da idade. Inteligência emocional é algo que às vezes as pessoas já são velhas e ainda não têm. Então, daí esse homem está lá, aparece, né, a mulher, você vê que ela não consegue suprir as outras necessidades que você tem. Daí é o problema, você tá ali com uma figura ali, uma ninfa tua, no sentido junguiano da palavra, você está ali com ela, porém ela não consegue suprir. Ainda existe um vazio em você e tem aquela insatisfação. Ah, essa menina, eu tô ali, mas ai, sinto que me falta alguma coisa. Em os casos contrários também, a pessoa que já procura já uma mulher que pareça com a mãe, o que brilha primeiro é aquele jeito dela materno, como eu falei, Jung vai falar que isso daí é um cara que quer permanecer no estado infantil. Existe algo da infância dele que não foi bem trabalhado ali. Por isso que tem muito a ver com o complexo materno. O que aconteceu ali? Por que você ainda não trabalhou e aprendeu a integrar isso daí? Isso daí também traz problemas. Por quê? Apesar dele achar que, eu quero uma pessoa que me cuide, que pareça minha mãe, não sei o que, não sei o que, às vezes, quando a mulher, por exemplo, colocar muitos limites, brigar, ser um pouco rígida, ele vai inconscientemente tendo aquela ideia da bruxa, sabe? Daquela mãe malvada. Não, ele já interiorizou tanto ela com o arquétipo da mãe,
Como é a mãe? Às vezes quando a mãe não faz o que a gente quer, ou quando a gente fica bravo, a gente fica indignado, então a relação vai por um outro caminho ali. E também tem grandes chances da parte erótica ficar escassa. Ninguém saudável sente erotismo, prazer pelas figuras maternas e paternas. Então, se você tá nessa dinâmica de mãe e pai, provavelmente esse relacionamento com o tempo vai ficar esfriando. A menina também já, né, parece outro filho que eu tô cuidando ali, aquela libido fica fraca. Então, é uma coisa que tá destinada à bagunça. Então, o ideal é você primeiro integrar essas coisas, parar de projetar tanto, descobrir o que está acontecendo internamente para não ficar frustrado. Infelizmente as pessoas não são arquétipos, eu já falei. Uma parceira, mesmo que ela esteja disposta a te cuidar, mesmo que ela tenha o arquétipo da mãe, você vai sacrificar outras coisas nessa jornada, sem querer. É inevitável, porque Jung fala que o relacionamento saudável com o feminino, quando o homem tem um relacionamento saudável com o feminino, a mulher vira parceira, companheira. E esse é o outro estágio do feminino, que seria o feminino anciã. Sabe aquela tríade feminina? A anciã é aquele feminino que o homem, o menino, teme. Essas mulheres têm a sabedoria. Essa mulher vai ser aquela que inicia esse homem para o autodesenvolvimento, para um mergulho interno. E isso é algo que os meninos não estão prontos para enfrentar. Tanto que os homens, a maioria dos homens no inconsciente deles, eles têm um pavor, assim, para as figuras de bruxa, para essas mulheres que, você tá muito estranha aí, por que você faz essas coisas? Porque os meninos têm muito medo, assim. Pode ser também um caso oposto, que ele tem um fascínio por isso, mas é porque é outro caso. Mas normalmente os homens não gostam, meio que é estranho. As mulheres, né, quando elas estão muito em Lilith, a gente vê, né, que elas gostam de postar essas coisas, aquelas imagens. Então, quando é a mestre, o que quer dizer simbolicamente o cabelo branco? Sabedoria, experiência. Ela não é só uma mulher que, nossa, mexe com tudo. Ela é uma mulher que, apesar de conhecer tudo, ela tem sabedoria e sabe levar isso. Então, o homem, quando ele tem aquela ânima integrada, quando ele tem uma relação madura com a ânima, ele vai escolher esse tipo de mulher. Já não a mulher que tem o arquétipo da donzela ou da mãe, senão a mulher que é a mulher sábia, integrada. Então, ele vai querer se relacionar com mulheres que despertem coisas nele, que façam ele se questionar, que façam ele duvidar, às vezes que façam ele se sentir frustrado com ele mesmo, ou bravo, fala, nossa, essa mulher fica aí me despertando coisas, me fazendo questionar coisas, me incomodando, sabe? Me incomoda, mas ele sabe que ele precisa disso pra sair daquele negócio, pra entrar em uma outra dimensão interna. Então, Jung vai dizer que o homem maduro que está integrando a ânima, ele vai gostar, ele vai procurar esse tipo de mulher. Se é uma mulher que só tem as características da mãe ou da donzela, ai, me salva, não vai ser suficiente para esse homem. Ele vai querer que essa mulher tenha aquele negócio, aquela sabedoria, aquele conhecimento do mundo interno dela, aquela capacidade de levar paz, harmonia ao local, aquela sabedoria, aquela astúcia. Então, integrar a ânima é muito saudável, vai te ajudar a você parar de repetir esses padrões ali, que às vezes dão uma dor de cabeça, né? Você fica ali se relacionando e fala, meu Deus, parece que eu tenho o dedo podre, parece que eu sempre erro, eu sempre escolho errado. E não, teu inconsciente está aí ditando. A ânima interna que precisa sair está ali falando, ó, nesse pontinho a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar nisso, naquilo. Mas é sempre externo, né? Assim como nos sonhos. Ela te aparece ali como uma pessoa aleatória, uma amiguinha, uma mulher que do nada se transforma numa fera, numa mulher que é freira e do nada se transforma numa meretriz. É muito comum. Jung menciona vários sonhos onde os homens têm essa ideia. Uma mulher que era uma coisa e do nada se transforma em outra coisa. Porque para a cabeça normal do homem, é difícil juntar essas duas, né? O feminino mais erótico está muito relacionado a coisas que lhe assustam também. Então, Jung também vai falar que para um homem existem duas formas de você ter a ânima. Ou você tem ela integrada, que ela vira tua companheira, tua ajuda idônea, tua parceira e tudo mais, ou você coloca ela na categoria de prostituta, de meretriz. Ou seja, eu uso você, eu trato você como inferior, eu preciso de tudo que você tem, tua beleza, tua essência, mas você vira mero objeto na minha mão.
independente de quem seja essa mulher, é essa dinâmica de usar essa mulher. Você está ali a meu serviço, eu estou usando você, mas eu não quero ter uma fusão com você, nem te considerar como uma companheira real. Então, é muito importante a gente integrar. E esse é o próximo passo. Para integrarmos a ânima, temos que identificar que tipo de ânima está saltando, que tipo de ânima a gente projeta. Porque o tipo de ânima que a gente está projetando fala muito sobre a falta que temos. Não é todo homem que quer uma mulher mãe, uma mulher infantilizada para ele cuidar, uma mulher madura. Bom, se você quer uma mulher madura, você nem deveria estar vendo esse vídeo porque você já tem sua ânima integrada. Mas é importante a gente refletir que tipo de ânimo eu estou procurando intensamente, porque fala muito sobre uma falta interna. Se você quer muito uma mulher mais pequena, mais frágil, mais inocente, provavelmente a tua ânima interna tá querendo que você desperte essa parte sua, se permitir ser vulnerável. Porque daí quando você está com uma mulher mais frágil, você sente que, não, eu tô cuidando dela, eu estou protegendo ela. Isso dá uma falsa sensação de que eu tô preenchendo essa parte. Mas você não está preenchendo essa parte, porque essa parte deveria ser preenchida com você mesmo. Antes de você cuidar da outra, tudo bem você cuidar da outra, mas você precisa cuidar de você mesmo. Você está se permitindo ser vulnerável? Quando você é vulnerável, você está se permitindo se acolher isso, acolher esse momento, abraçar esse momento, se permitir ser criativo. Tem homens que falam: nossa, eu amo mulheres dançarinas, criativas, artistas. Talvez a Anima tá ali gritando: poxa, vamos fazer um pouco de arte, vamos cantar, entrar naquela banda que a gente queria, vamos fazer aquilo. Então, a Anima muitas vezes, não, tenha certeza que se você tem um delírio ali por uma pessoa ali, tá muito, meu Deus, essa é uma versão da Anima que quer sair, ela quer que você integre ela em você mesmo. Sobre a mãe, cara, reflita sobre sua criação. O que que aconteceu? Tinha de mais? Tinha de menos? Aprenda você a equilibrar isso daí em você também, de um jeito que possa te tirar desse estado mais infantil, de você se cuidar. Poxa, tá doente? Vai lá, compra o remédio, cara. Não fica ali sofrendo. Faz coisas que sua mãe faria. Poxa, tô mal. Vou pedir aqui no iFood uma canja de galinha pra mim. Eu vou me cuidar, eu vou me acolher, eu vou criar esse lugar nutritivo dentro de mim. Pra daí, quando outra pessoa me der isso, você não fica, ai meu Deus, essa pessoa me cuidou, ela perguntou como que eu tava, ela. Cara, se você é muito assim, é porque você não faz isso com você mesmo. Por isso, quando outra pessoa faz, você fica, nossa, que maravilhosa essa pessoa. Mas quando você integra isso dentro de você, sim, você ainda pode gostar e pode se sentir grato e pode sentir admiração, mas você tira aquela carga energética que é da projeção. E por que que é ruim isso daí? Porque muitas vezes causa dependência emocional. Aquele homem tá ali com aquela mulher, eles estão ali faz muitos anos, ali não tem mais relações, a intimidade deles tá horrível, só que pra ele a base é a mãe dele, é a base de... Cara, a mulher não tá ali pra ser tua mãe. Infelizmente, ela tá ali pra vivenciar a vida dela. Ela pode até cumprir esse papel, entrar nesse arquétipo, ainda mais se ela tiver também complexo materno e tiver sido ensinada a ser uma mãe também. Mas, cara, vocês precisam da libido, vocês precisam de várias coisas no relacionamento pra dar certo. Então, por mais que seja tentador, é perigoso. Você corre esse risco de ter aquela dependência emocional. Ficar ali com essa pessoa, aquele homem que tá com aquela menina donzela. Poxa, eu já tô mal aqui na minha vida, já tô ali fudido. E ainda assim eu tenho que, né, fazer a parte por ela, ser o suporte emocional dela, cuidar das finanças dela, empurrar ela pra, vamos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É exaustivo. Cada um tem sua jornada, cada um tem seu papel. Faça isso por você. Se permita ser vulnerável, acolha essa vulnerabilidade. Se permita quando você está errado, que as pessoas falem que estou errado. Tenha humildade, fale ok, obrigado por me falar isso. Às vezes você fica bravo, mas depois fale, por favor, me fale de novo no que eu preciso melhorar. Isso é ser vulnerável, estar ali falando, tudo bem, eu falhei, é difícil, ainda mais para o masculino é muito difícil aceitar o que que essa pessoa tá ali falando pra mim, quem que ela acha que ela é, por que que ela tá falando isso, aquilo, por que que ele tá me afrontando. Se permita ser vulnerável.
Acolha isso, se sinta orgulhoso quando você se permitiu ser vulnerável. Vindo de mim, uma mulher que eu sou super vulnerável. Gente, quase todas as pessoas que conviveram comigo numa sala de aula, em aula de teatro, qualquer coisa, aula de música, já me viu chorar, já me viu fazer um drama, já. E isso daí não muda. Eu sei que é muito mais fácil falar sendo uma mulher, mas tem muitas mulheres que também não se permitem ser vulnerável. Ah, o que a pessoa vai me ver chorar? O que a pessoa vai me ver, né, me mostrar por inteira? E é um risco. Hoje em dia a gente vive nessa era das telas, nessa era da superficialidade. Ninguém mais quer se mostrar vulnerável, nem nas câmeras, nem nada. Então as pessoas criam uma casca. Só que a gente sabe onde está levando tudo isso, né? Não tá levando a lugar nenhum. Por isso que a gente tá nessa era de amor líquido. Então, seja você a diferença, seja aquela pessoa inteira. Gente, quando você é inteiro, não adianta. Vem outra pessoa que não cabe, ou que só é fragmentada, uma parte fragmentada do feminino, dá choque, porque você já tem aquele feminino interno interiorizado que é saudável. Daí vem um feminino meio louco ali, um feminino meio tudo virado. Você fala, esse feminino ali não me gusta, não me agrada. Então você vira tipo um imã. Daí você vai encontrar outra mulher que ela tem o masculino dela interno e não precisa ser salva, e não precisa. É um pouco menos intenso que aquela projeção. Quando os dois estão projetando, é um, nossa, que paixão, que emoção. Mas a longo prazo é melhor. Confia em mim, tá bom? Obrigada por chegar até aqui. Se esse vídeo foi útil, curte, compartilha. Tem outros vídeos sobre a Anima, vou deixar por aí no final do vídeo. Então, estude um pouquinho mais se você se interessa sobre esse assunto. Anima é legal, tem bastante coisa pra falar sobre a Anima. Então, obrigado e até a próxima.